fazer bomba na história. Com vocês, Bin Laden. Nem Napoleão fez tanta história quanto você. Aí está aí. Palmeira. É o bordão de minhas aulas. Oi, alguém. Jobzão. Muito bem, muito bem. Então, crianças, temos a última aula hoje, antes do Enem. Depois continua. Mas eu só vim dar um recadinho simples para vocês, vou ficar só 2 horas aqui. A primeira coisa que eu quero dizer para vocês: felicidades, parabéns pela atitude de vocês de estudar, de quererem ser alguém. Vou ler mais de um item. Só filme se quiser. Jovem, temos orgulho de ser seus alunos. Você é dessa. Meu Deus, alunos de Palmeira das Missões. Os outros também podem escrever, tá, pessoal? Muito bem. Então, parabéns a vocês que tiveram a coragem de estudar, querer ser alguém, como eu falei, e estão aqui hoje. Não para pegar dicas, mas para confraternizar. Todos aqui, tenho absoluta certeza que amanhã ou depois a gente encontrará com profissionais capazes e que ainda lembrarão da gente. Eu acho. Muito bem. Então vamos começar a minha aula. Quem é que tem a cara rasgada dos dois aí? Olha só, pessoal. Que foto! Que foto! Bin Laden, dessa vez você não me escapa. Ele não me escapa mesmo. Agora é o seguinte, eu vou dar aula, mas como toda loucura é possível, se fosse para ser certo eu não estaria aqui, eu vou descer. Eu vou descer, estou descendo. Agora você vai ver. Muito bem? Gente, eu peço então que o Raul seja o meu partner, vá modificando ali tá? Eu não vou usar o anel. Não vou usar! Não que eu não saiba. Não é isso. Muito bem, vamos começar. Temos ali todos que foram meus alunos, todos sabem que eu sou o médico. Eu sei a questão que vai cair. E é claro, eu não quero deixar os outros professores entristecidos, mas todo mundo sabe aqui que a disciplina mais importante do Enem é História. Por quê? O matemático está dentro da história. O geógrafo está dentro da história. O físico está dentro da história. Um sei lá o que está dentro da história. Até a história do Brasil está dentro da história. Matei aquele gordo de ontem. Muito bem. Então, eu vou apenas dizer aquelas questões que irão cair. Como eu falei para vocês, para os meus alunos, todos sabem que a questão que vai cair é em algum lugar do Brasil. Então, se vocês conhecerem alguém que vai fazer lá no Amazonas, já tem uma dica. Muito bem, vamos começar. Eu tenho que ficar mais aqui? Eu não posso enlouquecer tanto. Por causa do... Fica à vontade, rapaz. Muito bem, primeira coisa que vai cair. Sempre cai.
E quando não cai é porque não cai. Certo? Então vamos começar. Grécia. O que é importante você saber? Esparta e Atenas. É sempre essas duas. Ou vocês já ouviram de uma outra? Eu nunca vi. É Esparta e Atenas. O que é importante de Atenas? Atenas é democrática. A democracia vem de Atenas. A democracia é essa que nós herdamos. Porém, o detalhe importante, anotem, anotem. Tem gente que não anotou e olha no que deu. O Galber. Anotem. A democracia que nós temos é uma democracia, isso mesmo. Pensaram? Fale então. Indireta. A nossa é indireta. Nós votamos em alguém que diz que vai nos representar. Vejam como a história é interessante, pessoal. Em 2013, tivemos passeatas, jovens erguendo bandeiras, tirando as calças, enfim, E eles estavam dizendo o quê? Que aquelas pessoas em quem nós votamos para nos representar, não nos representam. Veja como a história é importante. Uma coisa que aconteceu 400 anos antes de JC. JC é Jesus Cristo, para quem não sabe. Está repercutindo hoje, 2013, depois que JC viveu. Muito bem. Então notem que a história é algo interessantíssimo, Guilherme. Já tinha se percebido disso? Não tinha, não. Agora, você sempre diz não para dizer que eu tenho lugar para dizer. E vai sentar. Muito bem. Outra coisa importante, apesar de ser democrática, apenas 10% da população podia pertencer à democracia, que eram as pessoas ricas. Peço a vocês hoje, quem é que manda nesse país, nesse mundo hoje? É o pobre, é o rico. Não mudou merda nenhuma. Chamamos isso de quê? Evolução social, evolução política. Muito bem. Esparta, o que nós temos que levar em conta? Que é uma sociedade conservadora e militarizada. Muito bem? Agora vamos adiante, por favor. Obrigado. Depois eu bato no ralo, quem sabe por quê? Não estava aqui para mudar a coisa. Guerras médicas. Guerras médicas é quando os persas enfrentam os gregos. Guerras médicas ou greco-pérsicas, muito bem. Os meus alunos aqui quase que responderam certo, não sei o que está havendo. Muito bem. Quem venceu? Os persas pensaram bem, não disseram, mas pensaram. Os persas venceram, correto? Gente, eu já matei gente por menos. Nas guerras greco-pérsicas, os gregos é que venceram. Na batalha de Maratona, que aquele soldado saiu correndo 42 quilômetros para avisar que a Grécia tinha vencido. E aí surgiu o quê? A Maratona, que foi para onde? Nas Olimpíadas. Olimpíadas que teremos no próximo ano. Muito bem? Agora a guerra do Peloponeso. Sei que vocês estão se perguntando, que é o que é? Eu falo francês também. Guerra do Peloponeso é quando Esparta está brigando com Atenas. E na guerra do Peloponeso, quem é que vence? Esparta, o Caqueno. Esparta vence. E na Liga de Delos, quem é que vence? A outra, Atenas, só tem duas, eu já disse uma. Muito bem? Anotaram? Por favor, agora a cultura grega. Isso é importante. Antropocentrismo. Homem, centrismo. Sempre ligado, centro. O homem é o centro da cultura. É o centro do conhecimento. Por que isso é importante? Além, é claro, do racionalismo, do uso da razão. Essa coisinha. Por que isso é importante? Depois vai voltar com o renascimento. O renascimento é uma coisa leva
Estou vendo, não está notando. Helenismo é justamente isso, caros colegas. É quando a cultura grega é espalhada pelo mundo, correto, Nenê? Indo adiante, Jogos Olímpicos surgem na Grécia, de 4 em 4 anos. Naquela época, anotem isso que vai cair. Questão 32, letra C. Anotem e me cobrem se eu errar. Me cobre não no sentido de dinheiro, por favor. Jogos Olímpicos para os gregos. Para os gregos, uma homenagem aos deuses. Anota, guria! Uma homenagem aos deuses. Agora eu pergunto, vou perguntar a esse guri aqui. Hoje tem Olimpíada, correto? Gremista colorado. Gremista, hoje é ou não é verdade que as Olimpíadas são pela paz mundial? Correto? Mais um gremista respondendo certo. Diferente do outro, gente. Muito bem, por favor, adiante. Roma formou o maior império do mundo antigo. O quê? Maior império. Muito bem. Roma, ela vai ter 3 fases, mas é importante 2. República e império. República Romana, não se confunde com a nossa república. A República Romana não é senão uma monarquia. Mas tem o nome de república porque a palavra república é formada por 2 palavras. República, coisa pública. Yes? Então é o cuidado para com a coisa pública, minha queridinha. Nos aquedutos e aí por diante. É importante saber que pós-Roma, podemos ir adiante, e vem a Idade Média. Atenção no que eu vou dizer. Eu não vou repetir mais que 5 vezes. Idade Média é quando cai o Império Romano no Ocidente. Ocidente, leia-se Europa. Yes, things. Podem responder? Muito bem. Então, nota, a Idade Média começa ali, ó, Europa Ocidente. Europa Ocidental, feudalismo é muito simples. Eu vou explicar como eu explico para meus alunos, um careca de saber já, mas hoje tem muita gente aqui que está muito cabeludo ainda. A questão é a seguinte: o termo feudo quer dizer grande propriedade rural. Quando termina o império, acabou o império, caiu o rei, não tem mais governo, a coisa degringolou. Eu não estou falando do Brasil. Estou falando do feudalismo. Prestem atenção. Você está caminhando, porém não está prestando atenção. Muito bem. Caiu tudo. Terminou o império. O que fazem os ricos? Os ricos fogem para as suas propriedades, para os seus feudos. Só que o feudo tem 2 maneiras de entendermos. A primeira maneira é a primeira parte. A segunda maneira é a segunda parte. A primeira maneira, o feudo é fechado. A segunda maneira, vai ter as cruzadas e o feudo vai se abrindo. No primeiro momento, quem manda? A Igreja Católica. Manda e desmanda. No feudalismo, na primeira parte do feudalismo, temos uma das maiores vítimas da história. Quase vou às lágrimas quando falo. A mulher. A mulher é a grande vítima da primeira parte da história feudal. Quando ela é encarada como a criatura detentora do demonismo. Demonismo. A mulher é uma demônia, uma bruxa, uma encantada. Se elas eram demônias, elas tinham que morrer, não porque elas eram demônias, mas porque o demônio estava nelas. Temos que entender essa parte. Para livrar a mulher do demônio, só tinha uma maneira, caros irmãos. Era matar a mulher. Porque nesse momento, quando matava a mulher, o demônio saía. E a mulher então estava livre, salva, porém morta. Era muito lindo isso, muito lindo. Então temos as 2 partes do feudalismo. Mas a segunda parte do feudalismo é quando temos as cruzadas. E um detalhe:
Os alunos sempre pedem, ó querido professor, que no caso sou eu. Mas se as cruzadas são o quê? É o seguinte, é facinho de entender uma cruzada. Que a primeira parte do feudalismo, só quem herdava a terra era o filho, o homem mais velho. Só que as famílias tinham 12, 13, 15 filhos. A mulher que tinha 15 filhos, ela era considerada infértil. Ela não ia mais. Os outros não herdavam nada. E estas pessoas querem herdar. Vão formar os exércitos cruzados. Qual o objetivo bonitinho que vocês aprenderam para as cruzadas? Libertar a cidade santa de Jerusalém. Apenas 4 cruzadas efetivamente chegaram em Jerusalém. E as outras, quase 100, foram para tudo quanto é lugar, menos para Jerusalém, e iam buscar o quê? Riqueza. Essa riqueza, certos servos, e custo do caminho. Alguns servos